Boa noite a todos. Muito bem-vindos mais uma vez, Bruhim Abaim. Hoje, nosso grupo familiar vai falar a respeito de um tema bastante interessante. Presta bastante atenção, você vai gostar. Grupo familiar do dia 12, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a vida judaica de Jesus. Ou coloquei como nome Jesus e a sua vida judaica. Vamos ver primeiro quais são os costumes judaicos que mais se destacam no mundo inteiro, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas todo judeu, quando nasce um filho, filho homem, né? Ao oitavo dia, sempre no oitavo dia, faz um bar mitzvah. Aliás, desculpa, Brit Milá. Brit Milá é uma circuncisão. Aos 13 anos, ele faz bar mitzvah, onde a criança vai lá para a sinagoga, ela reza, etc, etc, e a partir daquele momento ela passa a ser responsável pelas suas próprias atitudes religiosas. E mais uma coisa que é muito costume, é no Shabat ir rezar na sinagoga. Isso é costumes realmente judaicos que isso não vem em outra religião, nem em outro país, tá bom? Vamos ver isso aqui como chega até Jesus, ou como Jesus agia com relação a isso. Mas primeiro eu quero falar para vocês que Jesus era filho de Davi. Muita gente tem uma certa confusão, mas era filho de Davi mesmo e tal. Queria que vocês vissem aqui no Lucas, vocês vão ver que no sétimo mês foi o anjo Gabriel e foi procurar Maria. Aonde? Há uma virgem desposada com um homem, o nome dele era José, da onde? Da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então, isso aqui é mais para vocês saberem, né? E ele disse para ela, ok, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberá e dará luz a um filho, e por dar o nome de Jesus. Você percebe que o nome é uma coisa muito importante lá em Israel. No mundo inteiro, para os judeus, o nome é uma coisa muito séria. Todo mundo, todos os nomes israelenses, todos os nomes saindo em hebraico, eles têm uma raiz, eles têm um shorish, que eu costumo falar, né? Shorish é raiz em hebraico. E o nome é dado em cima disso. E somente é dado o nome no oitavo dia. Mas vamos seguir, tá? E continua dizendo: esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui, trono de Davi, seu pai. Ele vai reinar eternamente, seu reino não terá fim. Mateus fala: dará luz ao menino, chamará seu nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá bom? Vamos lá. É, aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas para não esticar muito hoje, né? O que quer dizer a palavra Maria? Maria em hebraica é Miriam. Miriam significa erguida, certo? Todos os nomes têm um significado. Então, como nós estamos falando aqui de Miriam, Miriam escreve assim no hebraico, né? E quer dizer erguida. Aqui eu trouxe para vocês, tudo que eu li aqui em português está aqui no hebraico. Se vocês preferem, a gente pode ler no hebraico, mas para não prolongar muito, tá bom? É, continuando. Costumes judaicos de Jesus. Vamos pegar agora uma parte importante. Você sabe que uma coisa que... Sabia que Jesus fez uma circuncisão no oitavo dia? Sempre no oitavo dia. Vamos ver então a respeito disso. Lucas está dizendo o quê? Quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Quando? No oitavo dia. Quando os 8 dias foram cumpridos. Isso é um hábito judaico que existe até hoje. Jesus, então, foi circuncidado. Tá? É, que pelo anjo ele fora e cumprindo os dias da purificação, né? Segundo a lei de Moisés, levaram para Jerusalém para apresentar ao Senhor. É assim mesmo, é assim que funciona até hoje. Tá? Esse aqui está no hebraico. Tá? Bar mitzvah. Será que ele fez bar mitzvah? Jesus fez bar mitzvah? Quando é que é feito o bar mitzvah? 13º ano. Aqui fala assim em Lucas: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Aí você vai me perguntar, mas não é 13? É 13. Isso aqui é considerado assim até hoje. Quando o menino faz 12, ele está entrando no ano que será completado 13, certo? Quando ele entra no ano que será completado 13, já muita gente vai lá para Jerusalém e faz uma festa.
Vocês vão ver, vocês já devem ter assistido, né, vídeos, pelo menos, crianças perseguidas por uma multidão de gente, todo mundo cantando, e ele segurando a Torá, assim como mais ou menos está vendo aqui nessa foto, né? Segurando isso aqui é o Muro das Lamentações aqui atrás. Ele segurando a Torá, ele anda, anda, todo mundo anda atrás dele, canta, canta, parabeniza ele. Aos 12 anos, por quê? Porque dos 12 até daqui para frente vai fazer 13. Então ele já vai se classificando, tá bom? Também aqui está no hebraico, tá bom? Shabat. Shabat é uma coisa muito importante. Eles acho que não entenderam o verdadeiro sentido de Shabat. Jesus ele tinha falado durante um tempo, né? O homem foi feito para Shabat, Shabat foi feito para o homem. Mas isso é um assunto para outro tempo, para outro dia. Lucas diz o seguinte: e chegando a Nazaré, onde fora criado, ele entrou num dia de sábado, Shabat, segundo o seu costume na sinagoga, e quem entrou? Estou falando de Jesus, né? E levantou-se para ler. Ele levantou-se para. Sabe o que ele levantou-se para ler? Quando a pessoa é convocada para levantar-se para ler, no judaísmo, não é qualquer um, não. Não pode ser qualquer um. Até hoje, você chamar alguém para ler a Torá, ou ler uma reza qualquer que eles têm, é uma pessoa especial. Meu pai era chamado porque ele conhecia muito, ele era meio rabino já. Você só chama alguém para ir na frente de todo, porque ele vai na frente representar a multidão que está na sinagoga. Para se chamar alguém, se alguém tem que ser, no mínimo, perto de rabino, ou rabino. Né? E foi-lhe dado a quem? A Jesus, né? O livro é a Torá. E quando ele abriu o livro, ele achou o lugar em que estava escrito. Ó, eles deram para ele o livro do profeta Isaías, Yeshayahu em hebraico. Né? Ali estava escrito assim, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim. Foi isso que ele leu na hora. Ele disse o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. É sobre mim. Pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restaurar a vista dos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Coincidência, não existem coincidências, mas foi exatamente o texto que eles, quando eles deram para ele o livro, ele abriu, ele encontrou isso e ele leu isso. Está no hebraico. Interessante que, aqui eu vou falar, Roei Adonai Alav Yad Mashach. Mashach, ó, Mashach, Moshach, quer dizer, Moshach, né? Quer dizer, ungiu. Moshach quer dizer ungido. Como é que fala? Jesus, ele é o que? Ungido? Ele é o Mashiach. Daí que sai a palavra. Então, quem era convocado para ler a Bíblia era só uma pessoa conhecedora do assunto. Vamos agora para entrar um pouquinho mais. Aqui eu mostrei para vocês como o judaísmo estava enraizado. Jesus nasceu judeu. Ele viveu judeu. Ele viveu judeu. Tudo isso que estou mostrando para vocês, para mostrar para vocês que Jesus, ele nasceu judeu e viveu como judeu e praticando o judaísmo. Mas, se bem que vou deixar um parênteses aqui, Jesus veio para esclarecer, para colocar as leis no nosso coração. Ou seja, não é isso que vocês estão lendo. Veja o conteúdo, veja dentro da palavra, não se limita à palavra. É isso que Jesus veio fazer. Mas isso também já falei em outros estudos. Agora, vamos ver a Santa Ceia. Você sabia que Santa Ceia é de Jesus também? Não, não sabia. Quando é que começa a Santa Ceia? A gente faz Santa Ceia aqui, no mundo inteiro se faz hoje, né? Mas onde que começou a ideia de Santa Ceia? Vocês sabem? Começou com Jesus. Aonde? Na última ceia. A última ceia era o quê? Era Pesach. Vamos ver como é que chama isso aqui. Como é que fala Santa Ceia no hebraico? É Seudah Hakdoshah. Seudah Hakdoshah. Fala comigo. Seudah Hakdoshah. Santa Ceia. E aqui vocês vão ver que em Gênesis está falando assim, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho.
Essa foi a primeira Santa Ceia, né? Quem foi Melquisedeque? Vamos falar já já. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. Ele estava falando com Abraão. O possuidor dos céus e da terra. Está em Gênesis 14. Aqui está no hebraico. Malquisedec é o nome dele em hebraico. Vamos de novo. Malquisedec. Malqui é meu rei, Sedec é justo. Então, Melquisedeque quer dizer rei da justiça. Ou meu rei é justo, como vocês preferirem. Essa seria a tradução. Ele é um Elion. É o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ele, Elohim, Elion. Gente, Santa Ceia, ela sempre representou e vai sempre representar uma coisa muito importante chamada comunhão. Comunhão. Por favor, leve em consideração o que estou falando. Estuda isso mais o assunto e nunca deixe de participar da comunhão da mesa com o Senhor Jesus. Nunca deixe. É uma coisa tão importante, gente. É uma coisa tão elevada, tão sublime. Acho que ninguém deve deixar de participar disso. Claro que para isso é necessário só uma coisa, que você tenha aceito Ele. Então, se você ainda não aceitou Jesus, começa por aí. Veja quem é Jesus, por que Jesus, o que Ele representa na vida de todos nós. E, se você achar por bem, é livre, é livre. Aceite Ele. A partir desse momento, você tem a oportunidade de participar da mesa do Senhor. Santa Ceia. Aí você pode participar sempre. E você será abençoado cada vez mais, mais e mais. Continuando, vamos falar um pouquinho do tabernáculo? O tabernáculo é a representação da Santa Ceia. Não sei se vocês sabiam disso, não. Vamos ver o tabernáculo aqui. Aqui são os sacerdotes, e sempre na entrada do tabernáculo tem uma mesa, tinha uma mesa, né? Quando existia, isso aqui é uma réplica do tabernáculo que existe em Israel. Chamado Shulchan Lechem HaPanim. É uma mesa de pães da presença. Sempre tinha aqui dentro 12 pães. Por que 12? Porque é um para cada tribo. 12 tribos. Tinha 12 pães. E tinha uma taça de vinho, apresentando a Santa Ceia. 12 tribos, Santa Ceia, tudo junto, tudo leva ao mesmo lugar. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando de Jesus. Porque Melquisedeque é a representação de Jesus. João disse, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Melquisedeque é a representação de Jesus. Em Hebreus, assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. É lá. Também Cristo. Como também diz em outro lugar, tu és, tá no versículo 6, pode olhar. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, ele era um sacerdote, seguindo a ordem de Melquisedeque. Deu para vocês entenderem? Bonito, né? Eu acho muito bonito. Então, deu para entender? Ok. Elementos principais no Shabat: pão e vinho. Pão e vinho. Tem a ver? Tudo a ver, né? Isso é feito até hoje. Todo Shabat se faz um kiddush, que chama, né? Eles fazem uma kiddush onde eles fazem uma oração, uma reza, que eles falam sempre de reza. Por que reza e não oração? Você sabe? Vou te explicar. Porque ali tudo é decorado. Tudo na religião judaica é decorado. Tudo já está escrito. Você não tem que pensar em nada. Você decora aquilo e vai falando, repete. Então faz um kiddush, que é abençoa o vinho, dá um pouquinho para cada um,
pega um pedaço de pão, coloca num solzinho, e aí você distribui para todo mundo e faz a brachá, a oração, aliás, a reza sobre o pão e o vinho. É assim que funciona, até hoje. Páscoa também é um símbolo, vocês vão ver como, bom, tudo começou aí, né? É um pão sem fermento, né? Pães sem fermento está na Páscoa, isso também representa. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Olha, está escrito em Lucas isso. O que importava era sacrificar a Páscoa. Importava, então, sacrificar o quê? O cordeiro. Quem era o cordeiro da Páscoa? Jesus. Está em Lucas. É só você pegar ele. Aqui está no hebraico e está transliteração, aqui vocês podem ler tudo se vocês quiserem, tá? Como vocês conseguem ler. Shegia, Hayom, do jeito que está escrito aqui, tá? O sangue para os judeus representa até hoje a libertação. Sangue para o judeu hoje, para os judeus hoje, representa a libertação que a Páscoa representa. Santa Ceia, gente, sem Páscoa, ela não existe. Santa Ceia foi instituída por Jesus na Páscoa, lembrando a libertação do povo e do seu interior. Então, o Kiddush, como falei para vocês hoje, é feito assim, esse aqui é no Shabat, é assim. Ele vai lá na frente, tudo bem, né? Aí chega Jesus, ele quer dar um novo significado para tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele diz assim: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Ele falando para os discípulos: desejei muito comer convosco nesta Páscoa, antes que eu morra, antes que eu padeça. Porque eu vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus só vai comer, só vai dividir conosco esse momento quando chegar o novo reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, tomar e partir, porque eu vos digo, já não beberei do fruto da vida, da vide, desculpe, da vide, até que venha o reino de Deus. Da mesma forma, é o último. Santa Ceia. E tomando o pão, dando graça, esse cálice novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Interessante o seguinte, era costume dos judeus, é costume, é haver o cordeiro na mesa. Isso não está escrito lá, mas eu imagino que os discípulos, como judeus também, eles devem ter falado para ele: cadê o cordeiro? Na mesa está faltando cordeiro. E se eles perguntaram, ele deve ter respondido assim: eu, Jesus, estou me dando para libertar vocês, libertar a alma de vocês. Isso realmente é sublime que está sendo escrito aí. Então vamos para uma conclusãozinha, né? Conclusão. Jesus, ele deixou claro para nós. Jesus era judeu. Ele viveu como judeu. Quando ele esteve aqui, ele disse: não cuideis que vim destruir a lei, mas cumprir. Ele continua dizendo, e na verdade eu digo para vocês que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor, e aquele que não será chamado grande no reino de Deus. Quais são os mandamentos que ele está falando? Mandamentos de Jesus, Mateus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro. E o segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aqui não está escrito, mas depois ele continua. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Toda a lei está escrita nesses dois mandamentos. É isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Eu não sei, espero que vocês tenham gostado.
Eu tenho certeza que sim. E se você tinha alguma dúvida a respeito do hebraico e Jesus, saiba de que Jesus tinha tudo a ver com o hebraico. O idioma que se falava no tempo de Jesus era aramaico e hebraico. Aramaico por quê? Porque era do exílio, né? Que vinham todos do exílio e tal, então eles estavam com isso dentro deles ainda. 70 anos de exílio trouxe para eles esse conhecimento do aramaico que era falado na Babilônia. Mas siga, siga. Feche seus olhos, por favor. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom, shalom, shalom וברכה, em nome do Senhor Jesus. Beshem Yoshua HaMashiach. Amém, amém, queridos. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, por tomar conta da minha família. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Todos os nossos pastores, líderes, todos, por todos, Senhor. Obrigado por tomar conta da igreja, Senhor. Cuida mais da igreja. Faça com que ela realmente receba todos, como a gente costuma receber de braços abertos. Faz com que eles venham e encontrem, a única coisa que eles devem encontrar aqui é o Senhor Jesus, é o Senhor. É para isso que a gente está fazendo tudo isso, para que eles venham reencontrar o Senhor. E, por favor, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Repita comigo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a casa de vocês.